Olá! Neste bloco, refletiremos sobre o terceiro capítulo da carta encíclica Laudato Si. Se no primeiro capítulo o Papa Francisco aponta para os grandes problemas que afligem a humanidade, aqui ele desvela as causas mais profundas, ou seja, a raiz de todos estes problemas. São muitos os temas que são abordados nessa encíclica Laudato Si. Temas importantes que concernem as nossas intervenções no ambiente e os efeitos destas intervenções. Muitas delas se referem a ações humanas diretamente em cima do ambiente. Entretanto, há que se considerar também aquelas que são decorrentes dos efeitos, muitas vezes imponderáveis, das tecnologias que nós mesmos inventamos. Esse aspecto da tecnologia é extremamente importante e pode ser considerado como uma característica básica dos seres humanos, que, desde o tempo da Idade da Pedra, vem inventando tecnologias, desde as mais simples até as mais complexas, próprias dos dias de hoje, das invenções contemporâneas. Isto traz à baila um poder que requer de nós responsabilidade, um poder que tem que estar assentado numa ética sólida, que coloque um limite e nos contenha dentro de um lúcido domínio de nós mesmos. Francisco começa o capítulo terceiro mencionando o poder extraordinário da tecnologia, no sentido de atenuar as necessidades humanas, trazer beleza, saúde para todos nós. Entretanto, ele tenta desconstruir um certo paradigma tecnocrático, no sentido de que ele faz mesmo a crítica a esse paradigma. O Papa destaca que o seu veneno está no sentido de que pretende estabelecer um domínio total sobre a natureza, usá-la para fins de lucratividade e sobre a vida humana, de tal forma que não reste mais espaço para nada, para um sentido mais totalizante da vida humana, para um sentido ético e para a exploração total dos pobres. E eu cito o parágrafo 110, que é bárbaro. A vida passa a ser uma rendição às circunstâncias condicionadas pela técnica, entendida como o recurso principal para interpretar a existência. Na realidade concreta que nos interpela, aparecem vários sintomas que mostram o erro, tais como a degradação ambiental, a ansiedade, a perda de sentido da vida e da convivência social. Assim se demonstra mais uma vez que a realidade é superior à ideia. E para finalizar essa crítica ao paradigma tecnocrático, Francisco apela para uma expressão que é revolução cultural, que ele usa mais umas 2 ou 3 vezes ao longo desta encíclica. E ele usa essa expressão no sentido de que é preciso pensar diferentemente a realidade, para além de soluções mais imediatistas, para um certo fatalismo de que tudo sempre será assim. É preciso usar um pensamento utópico, um pensamento em que a realidade pode ser diferente. Quando o ser humano se coloca no centro de tudo, acaba dando prioridade absoluta apenas aos próprios interesses. E tudo mais se torna relativo. Aquilo que não serve aos interesses imediatos se torna irrelevante. Essa cultura do relativismo é a mesma patologia que leva uma pessoa a tratar a outra como um mero objeto, obrigando-a a trabalhos forçados ou reduzindo-a à escravidão por causa de uma dívida.
É a mesma lógica que leva à exploração sexual de crianças, ao abandono dos idosos, ao comércio de diamantes ensanguentados e a tantos outros crimes que violentam a imagem da nossa casa comum. A gente tem que necessariamente repensar o homem, repensar a comunidade humana, repensar sobretudo a autonomia dessa pessoa humana que não pode abdicar em momento algum da ética. Ética esta que implica não apenas no reconhecimento da criatividade humana que avança na tecnologia, que avança na ciência, mas que deve, sobretudo, salvaguardar aquilo que é próprio da sua humanidade, a dignidade. Construir uma ecologia integral é pensar, então, um novo homem, uma nova ética, uma nova relação, inclusive com o trabalho, que desde o princípio, quando Deus designa o homem de cultivar o jardim do Éden, é para que ele não torne o trabalho apenas objeto de lucro, mas sim um espaço onde ele possa desenvolver todas as suas capacidades, inclusive aquela de se integrar numa interdependência sadia com os demais seres humanos do planeta. Muitas vezes levamos em consideração apenas os efeitos, isto é, aquilo que está aí, à frente de nossos olhos, e engolimos comentários nem sempre bem intencionados. Se nós não buscamos as raízes dos problemas, poderemos facilmente cometer sérios equívocos e até corremos o risco de sermos injustos com as pessoas. Quem, por exemplo, nunca ouviu a expressão: "Ah, esses pobres estão na miséria porque não trabalham, são todos uns vagabundos"? Pois é, lamentavelmente há gente que faz esse tipo de discurso. Por isso, converse em sua comunidade sobre os problemas que vocês enfrentam e procure investigar o que está na raiz de cada um deles. Que outros comentários maliciosos você já ouviu? A luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde e educação. A luta para livrar-se do egoísmo e a luta contra toda corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem, valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além.